E aí galera do Me Salva, nessa aula a gente vai falar sobre dois conceitos bastante importantes, que são o triângulo de potências e o fator de potências. Então para começar, vamos relembrar aí de como a gente definiu a potência complexa S como sendo P mais JQ, sendo que P é a nossa potência média ou potência ativa e Q é a potência reativa, que é a parte imaginária desse S. Além disso, a gente podia calcular esse S aí dessa forma aqui, o módulo dele como sendo raiz de P ao quadrado mais Q ao quadrado, e a fase dele era θV menos θI, como a gente provou antes. Então agora a gente vai usar esses três conceitos aí para definir o triângulo de potências. Olha aqui então o que é esse triângulo de potências. A gente vai escrever aqui na horizontal o nosso P, na vertical o Q, e dessa forma a gente tem aqui um triângulo retângulo, cuja hipotenusa é o nosso S lá. Então olha aqui, esse aqui é o nosso triângulo de potências. Então aqui a gente tem o P, aqui a gente tem o Q e aqui a gente tem o S. Lembrando rapidinho aí que as unidades do P é watts, do Q é o volt-ampere reativo e do S é o volt-ampere. Além disso, o que vai acontecer? A inclinação desse triângulo, ou esse ângulo aqui que o S faz com o eixo real, a gente vai chamar de φ. E a gente já viu, por aquela definição do S aí, que o φ ele é dado por θV menos θI. E agora a gente vai definir o nosso fator de potência FP. Então o FP ele vai ser o cosseno desse φ aí. Agora nota que ele é o cosseno de θV menos θI, mas que ele também é o cosseno de θI menos θV, porque o cosseno é uma função par e o máximo valor que esse ângulo φ alcança aqui é 90 graus por causa desse desenho aqui. Então, vamos ver algumas coisas que a gente tem que levar em consideração. Primeiro, a gente sabe que o P vai estar sempre ligado com a presença dos resistores no circuito. O Q vai estar ligado com os capacitores ou os indutores. Então, se a gente tem um circuito mais indutivo, ou seja, se, vamos escrever Z como sendo P, como sendo R mais JX. Agora, se esse X for maior que zero, a gente tem um circuito indutivo. Se esse X for menor que zero, a gente tem um circuito capacitivo. Isso não quer dizer que a gente tem um circuito puramente indutivo ou puramente capacitivo, tanto que a gente tem a presença de um R aqui. A gente pode ter vários indutores e vários capacitores, mas o fato do X ser maior ou menor que zero nos dá o teor do circuito, ou seja, se o circuito é mais indutivo ou mais capacitivo. Então vamos relembrar o que acontece num circuito mais indutivo. Vai ser o seguinte, se a gente tem a tensão aqui com fase zero, a nossa corrente vai estar atrasada em relação à tensão. Esse aqui é um circuito indutivo. Agora, num circuito capacitivo, a gente vai ter a tensão aqui e a corrente vai estar adiantada em relação à tensão. O que acontece então? Se a gente tem um circuito indutivo, a gente diz que o fator de potência está atrasado. Se a gente tem um circuito capacitivo, a gente diz que o fator de potência está adiantado. Para tu lembrar disso, tu vai ter que lembrar desses diagramas aqui, A corrente está atrasada em relação à tensão. Então o circuito é indutivo, portanto, ele está com fator de potência atrasado. Se o X for menor que zero, o circuito é capacitivo e a gente tem a corrente adiantada em relação à tensão, portanto, a gente chama de fator de potência adiantado. Quais outras considerações que a gente pode fazer aí, então, em relação a esse fator de potência? Olha só, vamos imaginar que esse Q aqui, no nosso triângulo, está ficando menor. Se o Q fica menor, o φ tende a zero. Então, se o Q fica menor, o φ tende a zero e o fator de potência tende a 1.
porque daí a gente só tem potência reativa sendo dissipada. Então nota, quanto mais perto de 1 for esse fator de potência, maior é a proporção entre potência ativa e potência reativa. E em qual a potência que a gente está interessado? Na maioria das vezes, vai ser a potência ativa. Então, a gente vai estar sempre querendo um fator de potência que se aproxime de 1 aí. Isso aí a gente vai discutir melhor nas próximas aulas aí. Então, olha só, vamos fazer um resuminho aqui. Vamos dar uma olhada nesta tabela. Então, se a gente tem um circuito aí, a gente vai preencher essa tabela. Se a carga é puramente resistiva, então, se a carga é só um R, a gente tem um P sempre maior que zero, o Q sempre igual a zero, porque um resistor não dissipa potência reativa, e o cosseno do φ vai ser 1. Por quê? Porque θV é igual a θI. Se a gente tem um circuito puramente indutivo ou capacitivo em verde aqui, a potência vai ser sempre igual a zero, o Q, se for capacitivo, vai ser negativo, se for indutivo, vai ser positivo. E o cosseno de φ vai ser sempre menor que 1, porém sempre maior que zero também, né? A não ser que seja um circuito puramente. Então, daí o circuito vai ser, daí o cosseno de φ vai ser exatamente igual a zero, porque a gente vai ter θV menos θi igual a mais ou menos 90 graus. Então, essa aqui vai ser a consideração quando a gente tem R mais Jx. Vamos pensar que x é sempre um elemento positivo, então aqui a gente tem R mais J, e aqui a gente vai botar menos x. Então, aqui é um circuito capacitivo e aqui é um circuito indutivo, mas não puramente. Então, a gente vai ter uma potência que é diferente de zero, um Q que vai ser maior que zero no caso do indutor e menor que zero no caso do capacitor. E o nosso cosseno de φ, agora sim, ele vai ser maior que zero e menor que 1. E daí a gente vai ter que levar em conta aquilo que a gente falou lá, se ele é adiantado ou atrasado. Ele vai ser atrasado no caso do circuito indutivo e adiantado no caso do circuito capacitivo. Então, essa aí foi a definição do triângulo de potências e do fator de potência, que é bem importante para a compreensão dessas potências aí. Esse fator de potência vai ser mais explorado na próxima aula e a gente vai ver quando é que a gente quer corrigir esse fator de potência aí. Então, era isso aí e até a próxima aula lá.